Olá, pessoas! Podcastirmãos.com Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho e hoje estou especialmente aqui no Jetlag com a esposinha Adriana, que já esquentou seu chimarrão pra tomar aqui junto com o Gustavo do outro lado do mundo. Olha aí! Mas a gente tem uma justificativa porque a gente está no inverno e no frio. E o Gustavo tá no verão tomando chimarrão, cara. Em Brasília, era pra tomar tereré nessa época. Não, ele acordou às 6 horas da manhã, né? Justifica. É exatamente isso, porque eu sou o Gustavo e tô tomando chimarrão 6 horas da manhã antes que o calor não me permita tomar mais. E hoje tô tendo o prazer de tomar esse chimarrão argentino com meu amigo Paulinho. E olha só, eu até falei brincando, o chileno presenteou os brasileiros com mate argentino aqui na Espanha. Olha isso, nada tudo a ver mais com jetlag, né? que isso, né? E nós estamos aqui no primeiro jetlag do ano, como prometemos do fim do ano passado, que faríamos um especial para começar esse ano, ainda aquecendo os motores para as entrevistas que a gente vai ter nesse ano, para responder as perguntas que vocês enviaram para nós no Instagram, tanto de irmãos.com quanto da Tente, da Brasil Tente, lá no Instagram também, que a gente abriu caixinha de perguntas e a gente trouxe o Gustavo aqui e a Adri para tentar responder um pouquinho dessas perguntas que surgem no decorrer de tantas histórias, de tantos jetlags que a gente já passou por aqui. Mas, gente, antes de você começar se descabelando aí, falando, ai, meu Deus, a Adri também vai participar do jetlag. Hoje eu sou convidada especial, tá? Pode ficar tranquila. Tranquilo. Podem ficar tranquilos que será comandado pelo Gustavo e pelo Paulinho ao longo deste ano. Não, você pode, Adri. Quando você quiser, você não precisa ser convidada pra estar aqui. Eu não vou ser, eu não tô invadindo o espaço de vocês, não. Penetra, né? Penetra da festa. A Adri entrou de penetra no jetlag, mas, Adri, pra mim é uma alegria. Eu vou te entrevistar, vou fazer as perguntas pra saber como é que tá a história na Espanha. Então a gente responde as perguntas da caixinha de surpresa, ou da caixinha de perguntas, e eu faço umas perguntas surpresas. E a gente contou algumas histórias também no último episódio do ano, não da série Jetlag, mas da nossa retrospectiva 2023. A gente contou um pouquinho de como está a nossa vida aqui na Espanha. Volta lá pra ouvir, volta também pra ouvir o Jetlag de Choque Reverso com o Hugo, que é o André, que a gente fez no fim do ano. E hoje a gente tá aqui pra responder as perguntas dos nossos ouvintes no Instagram. Gustavo, a gente fez em 3 de dezembro de 2019 o Jetlag número 8, em que a gente apresentou os conceitos que a gente trata aqui dentro do Jetlag, né? Que é BAM, que é Business as Mission, fazedores de tendas, negócios como missão e outros termos que fazem parte do vocabulário do fazedor de tendas lá em 2019. Então, se você que está nos ouvindo quer entender mais, volta lá, é episódio 391 do podcast irmãos.com, Jetlag 008. Isso significa que o jetlags começaram nesse ano? Porque se esse é o jetlag 08 de dezembro... Sim, a gente começou nesse ano. Em 2019, né? Porque a gente começou com entrevistas, a gente fez 7 entrevistas, depois a gente falou, não, peraí, vamos parar. E a gente fez um especial de fim de ano apresentando os conceitos. Mas como já faz 4 anos e ninguém é obrigado a ouvir todos os programas, como eu sempre digo, deveria ser, mas não é. Não, é pra quem quer morar fora ou pra quem mora fora, é obrigado. Tá perdendo tempo, não tá fazendo a lição de casa. E tem muitas pessoas, no final do ano mesmo, a gente fez um Go Equipped e algumas pessoas não conheciam o Jetlag, apesar de que a maioria dos que participaram do Go Equipped foram lá porque são ouvintes do Jetlag. Mas aí o pessoal, a hora que eu comentei e tal, daí a pouco eu recebi a mensagem, maratonei, ouvi desde o número 1. Que da hora. Que legal, cara. E essa semana eu recebi uma pergunta que não foi da caixinha de surpresa, foi uma pergunta lá off-topic no Brasil Tente. O rapaz ouviu o Jetlag com o Cleuber e a Cris no Canadá, que se não me engano é o Jetlag 2 ou 3. É um dos primeiros, Um dos primeiros. E ele ficou bastante impactado e queria conversar com eles. Então, olha só que legal. Tem gente que tá voltando lá atrás. Que legal. Esse podcast, cara, tem um carinho muito grande, assim, no meu coração, esse do Cleuber, do Canadá. Porque ele falou umas coisas, assim, que me impactaram realmente. E a proposta do Jetlag é exatamente essa, né? Conversar com pessoas, com profissionais ou estudantes que estão fora do Brasil por conta de suas profissões. A gente teve até um caso, né,
de um peruano que está no Brasil por conta da sua profissão. Hilder, muito bom o episódio com ele. E que são cristãos, né? Então, assim, entendem que não é somente uma proposta de emprego ou uma tentativa de melhora de vida, o que quer que seja, mas, assim, uma maneira de poder compartilhar o amor de Deus de outra cultura também. Então, a gente conversa com essas pessoas e, de tempos em tempos, faz programas especiais para conversar sobre alguns conceitos, sobre algumas práticas, sobre algumas coisas que a gente pode fazer dentro da nossa vida para melhorar a nossa comunicação do reino de Deus através do nosso trabalho ou do nosso estudo. Mas uma das perguntas que a gente recebeu na nossa caixinha de perguntas foi do Pedro Arteca. Ele perguntou quais são os principais conceitos de Business as Mission, porque as pessoas às vezes confundem, às vezes a gente deixa tanto dentro da nossa rotina esses conceitos que às vezes a gente esquece de explicar ou deixar mais claro. Então, assim, você ser estudante é ser fazedor de tendas, é ser estudantes com uma missão, como é que chama isso? É Business as Mission. Enfim, dá pra gente explicar resumidamente um pouco desses conceitos aqui, Gustavo? Sim. Pra gente entrar nesse episódio já com eles bem definidos? A gente construiu a Tente Brasil, né, em parceria com a AMTB, com a Open, com a MIAF, Frontiers e várias outras organizações que têm no seu hall de missionários profissionais e estudantes. A gente escreveu um documento chamado Terminologias de Profissionais e Empresas em Missão. A gente publicou esse documento já faz uns 2 anos e nesse documento a gente tem os 3 principais termos, né? 4 principais termos. Ministério no local de trabalho, que é uma terminologia bem ampla, que seria qualquer cristão levando o evangelho para o seu local de trabalho com intencionalidade, né? A gente vai para o trabalho para fazer um bom trabalho para o Senhor, né? Como lá em Colossenses, a gente tem que fazer tudo para o Senhor, mas a gente vai com a intencionalidade de se relacionar com os amigos, com os colegas do trabalho e demonstrar Jesus através das nossas ações e proclamar Jesus através das nossas palavras. Então, esse é o ministério no local de trabalho. O ministério no local de trabalho, quando ele entra com o viés transcultural, quando a gente faz isso com a intencionalidade de levar o evangelho para uma outra cultura, a gente chama esse ministério de fazedor de tendas. Em inglês, o termo tent maker é mais usado. Então, inspirado lá no apóstolo Paulo, que tinha a sua profissão e se sustentava com a sua profissão. O apóstolo Paulo não se sustentou em todos os momentos, ele recebeu doações, tudo bem, mas ele usava a profissão dele como uma ferramenta, tanto para obter sustento quanto para se relacionar com as pessoas. E inspirado nesse exemplo, a gente usa o termo tent maker para esses cristãos que, como Paulo, vão mudando de lugar e vão levando o evangelho à medida que eles mudam de lugar. A gente dá uma ênfase por conta do movimento Lausanne, que teve a reunião em 2010 lá na Cidade do Cabo, saiu um documento lá da Cidade do Cabo, onde a gente dá ênfase ao tent maker para aqueles que levam o evangelho a povos menos alcançados ou não alcançados, ou onde o evangelho ainda não está totalmente estabelecido. Então, uma ênfase para esses lugares, para essas regiões. Mas isso não quer dizer que o cara só é tent maker se ele for nesses lugares. Para essas regiões. Uhum. Então, qualquer lugar que você vá atravessando a sua barreira cultural, você é considerado um tent maker. Isso, terminologias missiológicas. Mas estão aí os conceitos. O BAMR, que é o Business as Mission, que é o negócio como missão, quem faz o negócio como missão, quem é o empreendedor, o empresário, ele é também um tent maker. Então, todo BAMR é um tent maker. O termo BAMR ficou mais famoso, mais difundido, mais divulgado do que o termo tent maker. Mas é uma especialização. Então, todo mundo que usa a sua profissão em outra cultura é um missionário tent maker, porque ele vai usar a sua profissão com a intencionalidade. Eu sou um crente e trabalho, fui expatriado e trabalho lá do outro lado do mundo, mas nem consegui achar uma igreja ainda, tal, aqui no meu trabalho eu trabalho demais, aqui eu fico com vergonha de falar do evangelho. Você não é um tent maker, você é um crente que está em outro lugar, tudo bem. Agora, quando você tem a intencionalidade, monta estratégias, estuda, se prepara, enfim, aí você sim é um tent maker. Quando você vai para abrir um negócio, para tocar um business, aí você é um BAMR. É mais complexo ser um BAMR que um tent maker, porque você vai abrir um negócio. Você tem que levantar financiamento, investimento, você lá vai dirigir a empresa, você tem que conhecer se é outro país, né, cara? Tem toda a questão das leis, que é tão complicado, tão diferente de país para país. Toda uma preocupação de
ser dono de uma empresa que adiciona à vida. Vocês sabem, eu já contei aqui no Jetlag várias vezes, eu tive uma cafeteria. Mas hoje em dia eu acho que é muito melhor frequentar as cafeterias para falar de Jesus pros seus amigos do trabalho do que ser o dono da cafeteria. É verdade. Porque você tem outros desafios sendo o bummer. Cara, é muito interessante e é um desafio muito grande mesmo, né? Que igual o Paulinho falou, além de ter que conhecer toda a cultura e você intencionalmente contratar os seus funcionários pensando nisso e conhecer a cultura dos seus funcionários e você conhecer a cultura fiscal do país, isso é muito, muito rolo, né? Eu fui por 2 anos autônomo aqui, né, na Espanha. Eu acabei de fechar, dei baixa de autônomo aqui e assim, cara, no Brasil era um jeito de declarar impostos, de pagar as taxas e tal. Aqui é outra coisa, é totalmente diferente. O sistema é todo diferente, você não pode errar, porque se você errar, você pode cair numa malha fina por bobeira e assim, e só por ser um autônomo, é uma coisa muito simples, sem ter funcionário, sem pensar em leis trabalhistas nem nada, né? O bummer, então, cara, é muito complicado mesmo, tem que ter muita vocação pra ser dono de empresa, pra poder tocar um negócio desse. Sim, é uma vocação. E assim, quando você é o empreendedor, o empresário, você consegue levar transformação social, transformação econômica mais facilmente, porque você cria um business, contrata um determinado tipo de pessoas, tem uma determinada cadeia de suprimentos que você vai comprar, que você pode focar. Então você consegue ter um impacto ainda maior do que apenas sendo o tent maker. Mas eu que gosto de compartilhar o evangelho, acho que é mais fácil você ser um empregado e compartilhar o evangelho para os seus amigos do que você transformar toda uma comunidade. Mas Deus chama pessoas diferentes para fazer coisas diferentes. Então, se você tem esse chamado e curte e tem vontade de levar a transformação para o Sudeste Asiático, para o interior da África, para o norte do Brasil, enfim, tem vários lugares que precisam muito. E nas cidades também, né? Dependendo, sabe? Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão escravizadas, pessoas que estão forçadas na prostituição, tem todo tipo. Você pode criar. Tem várias histórias aqui no Brasil de pessoas que criaram. Mas se você criou uma empresa aqui no Brasil para gerar transformação e compartilhar o evangelho com essa empresa, você não é um bummer. Olha só que interessante. Você está fazendo um negócio pro reino. Você é um crente que está entendendo seu chamado, sua vocação e está compartilhando o evangelho aqui. Se você faz isso numa outra cultura, a gente vai te chamar de bummer. Esse detalhe faz sentido no mundo missiológico. É o mesmo jeito, gente. O impacto pro reino é o mesmo. Um não é melhor que o outro, né, Gustavo? Não é isso. Um não é melhor que o outro. Você é chato no nível do cara que chega pra você e fala, eu sou um bummer aqui no Brasil. Você fala, não, você não é um bummer. Não, não falo nada. Eu convido ele pro treinamento da Tente, onde eu vou falar pra todo mundo e ele vai ouvir. Olhando pra ele, mas falo, vai ouvir o Jetlag. Vai ouvir o número 8. Mas é só questão de nomenclatura, né? A prática, na verdade, A prática é a mesma. Mas, por outro lado, tem um monte de gente que pode falar assim, não, eu sou um bummer e eu tô fazendo missões aqui no Brasil como bummer e procura ferramentas de bummers. E as ferramentas de bummers, elas incluem todo o processo de adaptação numa outra cultura. Sim. Inclui todo um processo de entender a outra cultura. Não tem problema se você é um empresário pro reino aqui no Brasil e tá nos ouvindo. Mas se Deus tá te chamando para abrir uma filial do seu negócio, ou transferir o seu negócio para um outro país onde o evangelho não é tão alcançado ainda ou não tão difundido, você tá empolgado com isso? Vá. Deus tá te chamando, vá. Aí você vai ser um bummer. Hoje você é um crente que tá fazendo negócios pro reino. Ô, Gustavo, sabia que a gente teve uma coceirinha assim muito rápida? Acho que mais eu, né? Tive essa coceirinha de virar um bummer aqui, porque no começo do ano passado eu fui voluntária num festival de artes aqui e aí eu conheci o pessoal da área de comunicação. E a comunicação aqui caminha em uma velocidade muito diferente como caminha no Brasil. Então a gente caminha diferente, a gente tem estratégias diferentes e tudo isso. E aí eu conversando junto com o pessoal da comunicação lá, falando a forma como a gente trabalha no Brasil, eles ficaram muito malucos e tal. E alguns deles saíram da empresa que eles trabalhavam e falaram pra mim, por que a gente não monta uma empresa? Seu marido é autônomo, ele pode contratar funcionários? Eu até tomei café com uma das pessoas e tal. Ela falou, nossa, ia ser muito genial se você e seu marido tivessem uma empresa de comunicação aqui, a gente contratasse os melhores, a gente fizesse comunicação da nossa forma, do nosso jeito e apresentasse essa comunicação que você apresentou pra gente aqui na Espanha, ia ser muito show. Mas aí a gente não tem a coceirinha do empresário, né, amor? Cara, dá muito medo. É que e a gente falou, não, ainda não. Que vem com toda essa carga, assim, né, de como que é, né, empreender, né, num país diferente e tal. Não sei se a gente tem uma vocação pra isso e a gente deixou esse sonho um pouquinho, nem foi um sonho, né, esse possível plano um pouquinho em segundo plano pra gente focar em outras coisas, mas realmente, assim, espaço tem pra isso, sim. Mas também pode ser aquilo, né, sabe aquela coisa assim, do brasileiro quando vai morar fora do país, fala, vocês não conhecem brigadeiro?
meu Deus, a melhor coisa do mundo, eu vou fazer brigadeiro aqui e vou ficar rico vendendo brigadeiro. Aí você apresenta pro local o brigadeiro, ele fala, alguns nem experimentam. Às vezes come só metade. Doce. Porque pra gente o brigadeiro tá conectado com memórias de infância e tal. Quando você dá pra alguém que não tem toda essa memória afetiva, não tem o mesmo sabor. Como a coxinha, né, que pra gente é maravilhoso, pra eles assim... Não, mas eu acho que coxinha passa no mundo todo, não é possível. Né, coxinha coxinha... Cara, isso é frustração recorrente de brasileiro fora do país. Quando acha que é a melhor coisa do mundo. A gente até já aprendeu. Quando vai apresentar uma comida brasileira pro espanhol, faz uma menor quantidade, não faz do jeito que a gente come, porque é só pra provar mesmo, né? Não, então, às vezes, com o negócio pode ser isso também. Você fala, eles não fazem isso aqui, mas às vezes é porque eles não querem fazer desse jeito, né? Eu acho que o jeito deles de fazer é o mais prático, é o melhor, é o que vai dar o resultado que eles esperam. Tipo, tem uma cafeteria aqui que eles viraram centro de eventos e alimentação, porque eles têm um espaço legal e a comida deles é muito boa. Mas eles não têm anunciado isso em lugar nenhum. É só boca a boca. É o vizinho que contou, sabe? Não tem Facebook, não tem Instagram, não tem site, não tem nada. É um papel grudado no vidro da cafeteria que anuncia isso. É a comunicação do jeito que é feito e do jeito que as pessoas consomem comunicação aqui. Enfim. E Gustavo, estudante entra como tent maker, então? Entraria na categoria tent maker. Isso, aí tem o estudante que a gente chama aqui de, no documento, né, do PEN, a gente chama de Ministério Estudantil Internacional. É você aproveitar o teu período de estudo, o momento que você está fazendo uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, e compartilhar o evangelho lá no ambiente universitário. Então você é também um tent maker. Qual é a sua profissão naquele momento? A sua profissão é a profissão de estudante, né? A gente tem os estudantes que são as crianças e os jovens, e tem os estudantes profissionais, que são os que já estão lá na faculdade. Normalmente o pessoal, os brasileiros de forma geral, acabam indo para fazer uma pós-graduação, né? Um mestrado, um doutorado, uma especialização, acabam indo para outro país. Então você já está um pouco mais maduro, já está mais firme na fé e já fala outro idioma para ser aceito na outra universidade, né? E aí você chega lá e, em geral, isso é um dos motivos que a gente grava muito na Europa. Os brasileiros vão para a Europa para estudar e aí chegam na Europa e encontram ambientes multiculturais com pessoas do mundo inteiro estudando lá. E aí nesse ambiente multicultural é fácil de compartilhar o evangelho. Tá todo mundo querendo conhecer como é a sua outra cultura. E se a sua cultura é uma cultura cristã, é natural que você compartilhe. Como você comemora o Natal? Como você comemora a Páscoa? Tem Semana Santa lá? E a Europa se abre muito pra isso, porque tem envelhecido muito, né? Tem muitas pessoas mais velhas e menos jovens. Agora tem uma nova geração aí de crianças, pelo menos assim, né? Aqui na nossa cidade a gente vê muito bebê, muita criança pequena e tal. Estão repovoando a Europa. Mas a Europa acaba oferecendo muitas oportunidades por causa disso, né? Pra trazer recursos humanos de fora, né? Às vezes eles vão querer ficar e vão ajudar a construir uma nova Europa. Então tem muitas oportunidades mesmo. Quem está buscando oportunidades para estudar fora, pesquisa os diferentes programas que existem que são pagos até pelo próprio governo dos países europeus, né? Tem muitos brasileiros aqui na nossa cidade que são financiados pelo governo espanhol. Não é o governo brasileiro que está enviando. Eles estão oferecendo bolsas para brasileiros virem estudar aqui pela carência que tem de estudantes. Tem universidades com pouquíssimos alunos, tem escolas com poucos alunos porque não tem gente suficiente para ocupar aquelas vagas, então acabam trazendo gente de fora que pode aproveitar essas oportunidades. E quem tiver muito curioso, escuta lá o Jetlag, o último Jetlag que a gente gravou na França. De Paris, né? Eu chamei de Paris para diferenciar chamou um pouquinho. Chamou de Paris, que era muita França, né? Mas a Bárbara, ela conta como que ela foi estudar na Sorbonne e como que ela não paga nada para estudar lá. Olha só, e na Sorbonne, gente. E todas essas categorias a gente falou aqui de Business as Mission, fazedores de tendas, estudantes, empresários, todos esses a gente já conversou com pessoas que representam essas categorias aqui nesses 5 anos de Jetlag que a gente já tem produzidos aqui no podcast. Pois é, esse ano, acho que em abril a gente vai completar 5 anos de Jetlag, né? E ontem eu almocei com o Davi Lopes, do Jetlag número 1. Olha aí. Olha só, número 1. A gente gravou, ele morava na China, tava passando uns dias no Japão, aí a gente gravou. E tem updates da vida dele aí. Então, a Raquel Fonte, que já gravou com a gente, tanto o Jetlag quanto outros episódios do podcast Irmãos.com, perguntou lá na caixinha de perguntas, vai rolar um episódio de troca e atualizações entre os já entrevistados? Eu sei que seria impossível juntar os 50 no episódio só, né? Os mais de 50 que já passaram por aqui, mas é
interessante, porque as pessoas se conectam, Isso né? é algo que a gente, sempre que termina o episódio, a gente promete. Depois você volta aqui pra dar as atualizações. Mas foram poucos que voltaram, né? O Hugo foi um dos que voltou. Tivemos outros que voltaram pra o Akira. Uma atualização. Akira casou! O Akira casou. Então, essa já é uma atualização, mas a gente precisa começar a chamar, né? Talvez um projeto pra esse ano, Gustavo. Chamar alguns que você já sabe que estão num novo patamar, né? Num novo nível de suas carreiras, pra atualizar suas histórias. Talvez a gente juntar uns 2 ou 3 de países diferentes. O difícil é juntar essa galera com fusos horários diferentes e tudo. O mais difícil é fazer um episódio com 4, 5 pra atualizações e as histórias são tão boas. Tão boas. Eu conversei semana passada com a Ellen. A Ellen, a gente gravou ela no Sudão do Sul. E a Ellen agora, esse ano, ela vai continuar a seguir morando na Austrália. E tem tanta história que como faz tempo que a gente não grava ninguém na Austrália. Cara. Eu acho que esse ano a gente volta com a Ellen pra falar da Ellen Austrália, dos projetos lá, da vida lá, porque a gente já gravou uma vez na Austrália, mas a Austrália é muito grande e a Ellen mora do outro lado. Na outra Austrália. É outra Austrália, então vale, assim, eu acho que valeria a pena regravar com todo mundo, mas alguns mudou tanto que cabe um episódio inteiro, outros não mudaram tanto e a gente pode tentar juntar. Mas vão ter histórias novas, com certeza, né, cara? Quem faz 3, 4 anos que gravou com a gente vai ter 3, 4 anos de história. A gente tá há 3 anos na Espanha, já tem tanta história, imagina. Tanta história, a própria Raquel que fez a pergunta aí, ó. Tem muita história. Raquel, você perguntou, você vai entrar no time selecionado, viu? Vamos fazer sim. A gente tem muita história. Eu confesso que eu não tenho contato regular com todos. Seria impossível também, né? Alguns sumiram, alguns de vez em quando eu fico com saudade ou eu fico curioso, né? E eu tenho o WhatsApp de todos. Aí eu mando, falei, e aí, o que tá rolando na sua vida? Sim. Me manda um podcast aí. Esses dias a Vitória, que tá lá na Noruega, me mandou aí uns 5 minutinhos de update da vida dela. Quem tá envolvido com a Tente, você tem mais contatos, né? Tenho mais contatos. Que entraram no programa Go Together, que é o caso da Vitória, o caso da Ellen, o caso do Akira e outros, aí eu continuo perto deles. Aí eu fico sabendo das histórias, fico empolgado com as histórias, acabo convidando de novo. Então, se você participou do Jetlag e não entrou no Go Together, me mande uma mensagem que é a sua oportunidade de voltar ao Jetlag. Se tiver novas histórias, com certeza a gente planeja isso pra esse ano. Não, sempre tem novas histórias, né? Sempre tem. E o Tent Maker, ele tem essa característica de mudar de país, né? Lembra? Inspirado no apóstolo Paulo. Então, você tá lá expatriado, você tá lá por conta do seu trabalho, você acaba mudando de país em 2, 3 anos, 4 anos, porque o trabalho muda. Então, as 2 pessoas que a gente gravou na Suécia já não moram mais na Suécia. Um tá nos Estados Unidos, o outro tá lá na Ásia. A outra, né? Que é a Michelle. Então já mudou bastante de país. A Ellen, que a gente falou, a gente gravou ela na África, ela tá na Austrália. O Davi, que foi o número 1, ele tá morando no Brasil, mas continua trabalhando na China. Mas ano passado ficou 4 meses lá. Então tem de tudo. É porque a partir do momento que você sai do Brasil, e nem é porque você não gosta do Brasil, porque você já viveu tempo suficiente lá e você tem uma nova oportunidade ou uma nova experiência, você pensar em voltar pro Brasil é um pouco mais complicado do que você pensar em ter uma outra experiência ainda, né? Já vivi uma, foi tão legal, foi tão difícil, tão desafiadora, mas assim, a experiência foi tão interessante, eu cresci tanto que por que não ter outra, né? Aí acabar buscando oportunidade em outro país e vão ter mais oportunidades também, né, em outros países. Não, e você fica mais corajoso. Depois que você se adaptou numa outra cultura, você acaba ficando mais corajoso. Fala assim, você desbloqueia isso, né? Consegui me adaptar naquela, vou me adaptar nessa próxima também. Você fica mais seguro. Eu vou fazer até um paralelo ruim aqui, mas é igual ter um segundo filho. Porque o seu corpo já sabe o caminho do parto, já estica, os quadril já vai enchendo. Não é que não dói. Não é que você vai dormir mais ou menos, ou que a experiência é exatamente igualzinho, você já sabe como é que é criar o filho. Não, é tudo diferente, é tudo novo, mas como você não se assusta tanto por saber, você sabe? Se sente mais seguro, é exatamente isso. Tem uma memória, seu corpo tem uma memória aí de como fazer tudo de novo, né? Apesar de que pode ser completamente diferente, mas é um pouco menos assustador. Da mesma forma, aprender o outro idioma. Você já aprendeu um idioma, você já aprendeu... Bom, você aprendeu o seu, né? Aqui do Brasil, já sabe o português. Mas foi natural, né? Isso. Aprendeu o espanhol, aprendeu o inglês. Cara, pra eu aprender mais um, é só mais um, entendeu? Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Sim. Você tem que se esforçar? Claro que você tem que se esforçar. Mas você já conseguiu uma vez, né? Já conseguiu 1, 2 vezes, 3 vezes, aí vai. Muito legal.
Ó, eu fiz uma enquete simples, uma amostragem bem limitada, mas no nosso Instagram também, no mesmo dia que eu lancei as perguntas, pra ter uma noção do pessoal que nos segue, qual o interesse que tem nessas possibilidades, né? E eu perguntei se você já sonhou alguma vez em morar fora do país. 18% respondeu que já mora no exterior, 14% disse que nunca sonhou em morar fora do país e 68% disse que, claro, sim, eu já sonhei em morar fora do país. Mas, de novo, não é assim, nós não estamos simplesmente incentivando uma evasão do Brasil, sabe? Ah, tá ruim no Brasil, vai morar fora, sabe? Sempre aparece pra mim no Instagram coisas assim, busca oportunidade de melhorar a vida fora do país e tal. Pode ser essa uma motivação pra você, mas pode ser também muitas outras, né? Então, assim, 68% das pessoas já pensaram uma vez ou outra em morar fora do país. Depois eu perguntei se você sonhou em morar fora do país, por que não aconteceu, né? 16% responderam que era só um sonho, 33% admitiram que foi falta de coragem e 51% falta de oportunidade. Então, se tivesse surgido uma oportunidade, talvez tivesse ido, ou tivesse buscado uma oportunidade, talvez tivesse ido. Olha aí, a gente pega o nome dessa galera e manda patente, que a Tente arruma oportunidade. Falta de oportunidade. É possível que a pessoa realmente não tenha encontrado oportunidades, mas a chance maior é que ela não tenha procurado no lugar certo, ou que ela não tenha um currículo adequado. Então a gente tem até na Tente um programa chamado Go Ahead, que a gente te ajuda a planejar essa ida. Então pensar, o que acontece? Poxa, para eu trabalhar em outro país, uma coisa é você fazer uma viagem, outra coisa é você fazer um intercâmbio e uma terceira coisa é arrumar um emprego no outro país. Quando você quer trabalhar no outro país, o seu currículo ele tem que estar preparado para aquele país. Então se você tem um país específico na cabeça, ou uma região, você tem que falar o idioma, ou você tem que falar inglês fluente, ou você tem que ter uma certificação específica, dependendo da sua profissão. Por exemplo, a gente na Tente tem muita oportunidade para médicos. Trabalhar tanto na Europa, quanto trabalhar no Oriente Médio, quanto trabalhar, de vez em quando aparece no Sudeste Asiático. A maioria no Oriente Médio. Tem muito emprego, os caras pagam muito bem, mas você tem que ter um inglês perfeito, você tem que ter X anos de experiência naquela área específica, né? Outro dia a gente tava com uma oportunidade, aliás, ainda tá com essa oportunidade, para ginecologista. Só que o pessoal lá, eles não querem contratar um ginecologista recém-formado, que acabou de sair da residência. Eles querem contratar um para ser o gestor da área de ginecologia de um hospital. Então ele tem que ter 15 anos de experiência em ginecologia, tem que ter feito curso de gestão, tem que falar um inglês fluente, tem que falar um árabe mais ou menos. É super complexo o currículo. Por outro lado, os caras pagam uma fortuna de salário e te colocam para trabalhar lá no Oriente Médio. Pago por eles mesmos. Então, assim, tem oportunidades que você tem que estar preparado. Tem oportunidades mais simples? Tem oportunidade para professor de escolinha de futebol, gente, assim, para você ter um certificado internacional para dar aula de futebol. Eu que não sei nada de futebol, é fácil de eu conseguir esse trampo, é só falar que sou brasileiro. Mas pra você ter o certificado da FIFA, pra você dar aula de futebol, é uma prova teórica que você faz, que é fácil, pra ter o, tipo assim, o certificado mais básico, né, pra dar aula pra criança. Só precisa ter assistir 2 brasileirão, um paulista e pronto. Assiste o campeonato, você vai saber as regras, entendeu? Gustavo, mas só pegando esse gancho, cara, o pessoal valoriza tanto, porque aqui na Espanha tem um ministério chamado Embaixadores, que são o Ambassadors, Embaixadores del Deporte. Os meninos vieram falar pra mim com tanto orgulho, falando que o líder do embaixador é um brasileiro, e brasileiro entende de futebol, tipo, nem sabe se o Sam entende ou não, sabe, de futebol, mas é um brasileiro. Outro que é bem legal é você dar aula de idiomas, é super fácil de você conseguir, tem que ter uma provinha de TESOL, né, Teaching English as Second Language, que precisa fazer essa prova, mas se você fala inglês e dá conta de dar aula de inglês aqui no Brasil, faz essa prova, sabe? Tem uma preparação para que a oportunidade apareça. Sim. A gente já teve oportunidade até para trabalhador de construção civil, que nem precisava falar o dinamarquês, que era o caso lá da oportunidade. Mas você tinha que ter um inglês mínimo pra você conversar com o mestre de obras, entendeu? E tinha oportunidade. Então, do coordenador de ginecologia de um hospital ao pedreiro, tem oportunidade. Então, aonde estão essas oportunidades e que tanto eu me preparo para essas oportunidades? Às vezes a gente não se prepara porque a gente tá com medo. Com relação à documentação, é passo a passo, é você estando no país, conhecendo as regras do país, entendendo como é que forma toda a parte de regularização, que aqui a gente tá falando de coisa legal, né? Tudo regularizado. Tudo regularizado. Eu sei que tem muitas propagandas e muita gente que fala assim, tá ruim no seu país? Procura ir pra outro lugar. Inclusive, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de oportunidade que aparece em redes sociais, tá? Exatamente, porque tem pode ser uma furada muito grande mesmo. Eu vi, inclusive, um depoimento, eu faço parte de um grupo que são brasileiros na Espanha, e tem vários relatos de golpe
golpe, inclusive, nesse sentido, sabe? Ah, tá ruim no Brasil? Vem pra cá que eu te ajudo, faço sua documentação, consigo um Airbnb. E aí um cara pagou 30 dias por uma página fake de Airbnb. E a hora que ele chegou no aeroporto de Madrid, chegou num lugar, tipo, era uma fábrica fechada, sabe? E ele falou, cara, todo o meu dinheiro foi aí, eu vou fazer o quê? Não vou conseguir me regularizar, não tenho lugar de ficar, sabe? Então, assim, esses golpes realmente acontecem. E outra coisa que é assim, quem já ouviu os nossos podcasts sabe que a gente não saiu do Brasil porque tava ruim. A gente tinha convênio médico bom, a gente tinha amigos que podia comer churrasco direto, uma igreja que nos acolhe, que nos ama, tinha pequeno grupo, os meninos faziam aula numa escola super bem, tão reconhecida que já até apareceu no Fantástico. Escola pública. Escola pública, exato. Então, assim, a gente tava bem. Então, a gente não teve aquela coisa de, vamos esperar dar ruim pra gente procurar uma oportunidade. Sabe? A gente ficou atento às oportunidades que Deus estava, os sinais que Deus estava nos mandando, sabe? Com relação ao amor e o paixão que brota no coração da gente. Eu achei muito interessante o podcast da Bárbara, que foi do Jet Lag em Paris, e ela fala que ela nunca pensou em morar em Paris, tanto que ela queria aprender inglês. E aí, pouco a pouco ela vai descobrindo que ela é completamente apaixonada pela França, sabe? E por falar ela foi francês, se apaixonando, sabe? né? Ela foi se apaixonando. Então, assim, às vezes as oportunidades estão passando por aí e a gente não pesca, né? A gente coloca tão na cabeça, né? Eu quero aquilo naquela área, Ou naquele vou esperar país. dar ruim pra mim pra eu poder olhar pro outro lado, Eu quero né? trabalhar no Vale do Silício, na Califórnia, porque lá é que eu vou ser feliz e realizado Sim, dentro da minha profissão. como o Juan English falou. Falou também no podcast da África do Sul, né? É. Eu tava lembrando aqui do Eliezer, que a gente gravou nos Estados Unidos, que ele trabalha no Vale do Silício com green card e tudo. E não tá esperava lá. acontecer também, e aconteceu, né? E tá lá compartilhando o evangelho, criando os meninos lá na San Francisco area. Uhum. Ó, a terceira pergunta que eu fiz é: qual é o seu maior temor ao pensar em morar fora do país? Tivemos 0 votos para o medo de adaptação à comida local. Todo mundo tá muito confiante de que Todo mundo se vai adapta conseguir Que eu fácil. sou brasileiro, eu como de tudo. Como de tudo. Sei. Aham. 9% diz que o maior medo é se comunicar em outro idioma, 38% seria saudade de amigos e família e 53% seria não ter emprego. O maior medo seria Uau. morar fora do país e não ter emprego. Isso, mas aí, gente, esse medo aí, você mitiga ele fácil, você só vai com emprego, entendeu? Exato. Porque existe essa tendência de eu vou imigrar e ver o que vai dar. Mas o que a gente fala nesse mundo missionário é que a gente monta um plano, a gente tem uma estratégia. Vocês montaram um projeto para mudar para Espanha. Um projeto, esse projeto inclui vários passos. Nesse passo inclui arrumar um emprego, inclui ser empregável, inclui pagar o premium do LinkedIn para conseguir oportunidades, inclui estar em conexão com uma organização, com outra organização. Então você faz um plano. É diferente de você simplesmente ir tentar a sorte, tentar a vida. Vou para Portugal tentar a vida, porque lá todo mundo fala português, vou entrar lá, vou para os Estados Unidos entrar de turista, não voltar nunca mais. Não é disso que a gente fala. Exato. Aí sim, eu Fica bem teria claro esse medo. isso. Ir na tora, assim, né? E não ter o que fazer lá, como sustentar minha família. Mas quando você vai programado, planejado, mas você pode perder o emprego. Pode, aí você perdeu o emprego, você volta. Sabe? Exato, e não tem problema nenhum voltar, Volta e gente, depois porque vai de perdeu o novo. emprego. E em segundo lugar ficou saudade de amigos e família. Isso com certeza bate forte em todo mundo, né? Que Isso aí não vai tem como morar salvar, fora. gente. Não tem. Assim, tá muito melhor hoje, né? Do que há 40 anos, né? Claro, A gente que era conversa uma com cartinha cada 6 missionários. meses. Exatamente. Nossa, verdade. E assim, era mandar uma carta e esperar 6 meses pra receber a resposta daquela carta, né? Hoje a gente manda um WhatsApp e a pessoa responde na hora, no máximo em algumas horas depois. Inclusive, isso aí é um problema, sabia, Paulinho? Essa super conexão faz com que muitas pessoas mudem de país, mas não se integrem na cultura local, não façam amigos locais, porque continua vivendo na sua bolha ou na sua comunidade brasileira online, e ele só se relaciona com os locais na medida da necessidade, do trabalho, do mercado, dali das situações diárias, e não acaba se integrando. A gente, inclusive, recomenda sempre a pessoa se procurar ter um balanço. Continue amigo dos seus amigos do Brasil? Não Sim, perca continue. contato, né? Mantenha laços. Mas silencie os grupos do WhatsApp e entre só de vez em quando pra olhar, entendeu? Pra se atualizar, né? E mandar uma atualização. Mantenha contato forte com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos, que no fim das contas a família que vai que ficar fica. com você até o final e vai viver o mundo aí onde você foi morar. Aí dentro disso tem a pergunta da Souza Inha no Instagram, que perguntou como lidar com o fato das crianças viverem longe dos avós, especialmente na primeira infância. Então, isso é uma coisa que a gente faz, até pegando o gancho dessa última fala do Gustavo, que a tecnologia nos aproxima
aproxima muito, né? A gente não espera grandes acontecimentos pra conversar com eles. Então, a gente usa muito WhatsApp, vídeo. Então, por exemplo, assim, não precisa... senta aqui pra conversar com o vovô e com a vovó pra ter 1 hora, 20 minutos. Até porque eu não sei os seus filhos, Gustavo, mas os nossos meninos, eles se relacionam com a tecnologia de uma forma muito rápida, muito instantânea. É mensagem curta, é fala curta. É falta de paciência da geração, né? Então, é muito engraçado isso. E a também gente a objetividade. Eu acho que eles são mais práticos, sabe? Precisa responder uma mensagem de um amigo e tá perguntando sobre a tarefa, ele vai lá responder, a tarefa é essa e pronto, e sabe? Manda um não fica batendo engraçado. papo. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu passava o dia inteiro na escola e chegava em casa, depois do almoço, minha amiga me telefonava. E a gente ficava quase 1 hora no telefone. Aí minha mãe falava assim, mas você não ficou o dia inteiro com a menina na escola? Por que você tá 1 hora no telefone? E a minha geração era assim. E aqui as crianças, eles têm contato com os amigos deles e tal, mas assim, é muito rápido. É um GIF aqui, é um sticker ali e tal. Então é sempre muito dinâmico, né? É muito rápido. Eles não ficam o dia inteiro, sabe? A Clarice, minha filha, ela responde muita pergunta com sim. Falo, filha, eu te fiz uma pergunta. Ela falou, a resposta é sim, pai. Falei, filha, mas a gente normalmente amplia a resposta, a gente fala, explica melhor. Ela falou, pai, se você perguntou, eu vou responder sim ou não. Se eu não entendi a pergunta, eu te pergunto. Eu te pergunto. Se você quiser mais detalhes, você fale, filha, mande mais informações, quero mais detalhes. Mas isso por telefone, não é? Por WhatsApp, né? Por WhatsApp, por então, mensagem. Então, e pessoalmente, porque, por exemplo, pessoalmente... Não, pessoalmente ela também fala muito só assim. É? Sabe, filha, me fala direito. Pessoalmente, os meninos conversam bastante, mas por telefone eles são muito objetivos. E é bonitinho, porque às vezes a gente liga pra eles, estamos na rua, alguma coisa assim, aí a gente liga pra eles, aí eles falam, o que você quer, mamãe? Onde você tá? Sabe assim? E aí a gente pergunta e responde, tá, mais alguma coisa? Tchau. Assim, sabe? Eles não querem ficar um tempo nisso, assim, né? Mas importante aí, respondendo a pergunta, é que você, pai, incentive que o seu filho mantenha o contato com os avós. Mesmo que ele tenha 1 ano. Sim. Mesmo que ele tenha 2 anos e que o avô seja um ente que fica dentro de um quadradinho, que é uma tela. Era isso, esse ponto que eu ia falar. Não precisa esperar, por exemplo, grandes acontecimentos, sabe? O dia do aniversário, o dia das crianças, o Natal, sabe? Então aí a gente vira e volta, a gente liga e mostra e fala, olha só, porque a gente não paga por pulso mais, né? A gente não paga o interurbano por ligação. Então não precisa esperar grandes acontecimentos e nem passar meia hora, 1 hora junto, né? Então é telefonar e falar, olha só, cortou o cabelo hoje no cabeleireiro, olha como é que tá bonito. E aí mostra e faz uma pergunta ali, coisa de minutinhos, assim, mas com maior frequência, né? Uma experiência pessoal que não foi transcultural, mas foi na época que a pandemia tinha aquele lockdown que ninguém sai de casa e tal, e os avós não queriam encontrar porque estavam com medo, não sei o quê. Naquele tempo, o meu filho mais novo, o Paulinho, tinha 2 anos. E talvez 3, 4 vezes por semana, a minha mãe ligava pra eles brincarem juntos. Aí a gente botava o celular num tripé e o Paulinho ficava brincando e a minha mãe ficava incentivando ele a brincar, falando que legal o carrinho, não sei o quê. Aí tinha dia que ele pedia, eu quero brincar com a vovó. E a gente ligava pelo celular e brincava com a vovó, entendeu? Virtualmente. Agora, é importante, se os recursos permitirem, que tanto você venha visitar, quanto você banque ou ajude os seus pais a irem te visitar. Sim. Que encontre pessoalmente. Sai caro? Sai caro. Mas todas as minhas férias eu tenho que ir pro Brasil por causa disso? Não, você não tem, mas se você quer manter o relacionamento com a sua família, você vai precisar fazer isso. É importante. Prioridade. Exatamente. Isso tem que priorizar, né? Sim. A gente faz muito isso, sim. Tenta não forçar pra não ser um momento ruim, que os meninos falam, vou ter que falar de novo com o vovô, Tô no meio do meu videogame, eu tenho que parar tudo pra falar. Então vamos respeitar o tempo. Sabe? Tá na hora do videogame? Tá, termina aí, vem aqui conversar um pouquinho com a vovó. E interage com a vovó e com o vovô e tal, conta alguma coisa, responde uma pergunta aqui, outra ali, pra manter esse contato, não perder esse laço, né? Porque se encontra cada 1, 2 anos, acaba sendo muito pouco. E contar muitas histórias dentro de casa também, né? E eu tenho falado bastante com a minha mãe esses últimos dias, por conta de novos acontecimentos na família aí. E aí eu sempre paro e falo, hoje a vovó me contou essa história. Você lembra quando a vovó sentava na rede com vocês e contava? Sim. Então, se aproximava, a vovó acaba sendo um personagem muito vivo dentro de casa, sabe? Conta muitas histórias, mostra vídeo, olha só a foto que a vovó mandou hoje, o vídeo que a vovó mandou aqui e tal. E deixa muito vivo na memória deles, né? Quem é a vovó e o vovô. Outra dica também é, no país em que você está, longe dos seus pais e dos avós das crianças, promover relacionamento da criança com pessoas maiores, com pessoas mais velhas, né? Pra ele saber se relacionar com pessoas mais velhas também. Pra não ser só quando encontrar com os avós de volta ao Brasil, quando os avós vierem. Pra saber como lidar, como respeitar, como falar com pessoas mais velhas, que existem outras maneiras de
se comunicar com pessoas mais velhas. Então, assim, para que não seja encontro somente quando estiver com os avós, mas que também tenha dentro do seu círculo de relacionamentos pessoas da idade dos avós. Isso é muito importante. E também, assim, para os avós entenderem, e toda a família no Brasil também, amigos, que a dinâmica é diferente. Tem essa diferença cultural mesmo, né? Da forma do tempo que conversa por telefone, o tempo que conversa por mensagem, por WhatsApp. E isso não necessariamente significa que a criança esqueceu do vô e do avó, sabe? Muito pelo contrário, porque a forma como a gente lida em casa é a forma com que a criança vai ter aquela memória afetiva com relação à família no Brasil. E por lei a gente tem aqui de não ficar sem voltar pro país natal no máximo 3 anos. Então a gente vai respeitar isso pra criança se reconectar com a família, com os primos, se reconectar com os avós. Então assim, a gente tá com o planejamento aqui. Planejamento não. Vamos juntar dinheiro pra voltar pro Brasil. E tentar promover deles virem pra cá também nesses intervalos pra que não seja tão distante. É isso. É voltar pro Brasil não, né? Visitar o Brasil. Visitar o Brasil. O Brasil pode voltar, mas aí é uma outra fase da vida. Aí eu até falo pra eles, a gente vai pro Brasil, a gente vai brincar bastante com o vovô e com a vovó, vamos andar de bicicleta, jogar futebol com os primos, sabe? Então, assim... Ainda relacionado à família, tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu posso dizer o nome da pessoa. Talvez seja melhor não falar, porque, né, às vezes ele não conversou ainda com os pais sobre isso. Mas a pergunta é, como posso conversar com os meus pais sobre morar sozinho fora do país, sendo filho único? Olha o desafio. É que essa resposta pode ser muito diferente pra muito tipo de pessoa, né? Depende muito do seu relacionamento com os pais. Então, por exemplo, como foi pra mim, eu não sou filha única, mas eu sou a filha favorita do meu pai. Fala assim... E se meus irmãos ouvirem isso um dia... Seu pai sempre disse que você era a princesa, né? Claro, eu fui a única que tive berço novo em casa. Pra mim, assim, o meu relacionamento com meu pai sempre foi muito claro, muito aberto. A forma como eu conheci o Paulinho, a forma como eu sempre falei de grandes sonhos e de diferentes... E assim, eu sempre fui muito diferente dos meus irmãos, né? Sempre quis explorar outras cidades, explorar outras culturas. E desde muito pequenininha, mesmo indiretamente. Apesar de nunca imaginar na minha vida inteira morar em outro país. Nunca. Pra mim, nunca passou pela cabeça morar fora do país. Mas é tão engraçado, como eu sempre tive um relacionamento muito perto, né, dos meus pais, de todos os passos da minha vida, pequenos passos da minha vida, assim, que eu fui dando, eu sempre fui contando tudo pros meus pais. Quando eu fui conversar com o meu pai, eu lembro que a gente tava caminhando num parque, só nós dois. E quando eu fui contar, eu contei primeiro pro meu pai, depois pra minha mãe, de que a gente queria mudar pra cá, pra Espanha, a primeira resposta do meu pai foi, eu já sabia. Eu falei, como você já sabia? Porque eu nunca sonhei em morar fora. Ele falou, filha, eu te conheço melhor que você mesma. Eu sabia que você não ia... Não cabia aqui. Se limitar a fazer uma coisa só, sabe? Eu tinha certeza, eu sempre soube. Tanto que depois, quando eu contei pra minha mãe também teve a mesma reação. E de que meio que eles já estavam se preparando no coração pra isso, sabe? E meus pais também são cristãos, então também essa envolve uma outra resposta. Então eles entendem muito de que a gente não faz loucura, a gente entrega tudo nas mãos de Deus. Tudo é encharcado, com muita oração. O pessoal que conhece muito a nossa história, sabe como eu conheci o Paulinho também, e como a gente decidiu mudar pra Espanha, tudo é muito encharcado com oração, resposta de oração, pessoas conectadas à nossa vida. Então, os nossos pais, sendo cristãos, entendem isso e nos apoiam. Eles sofrem? Claro que sofrem. Eles ficaram, de uma certa forma, tristes? Claro que ficaram. Mas entendem por essa perspectiva cristã, sabe? Tem 2 episódios que eu me lembrei aqui, que vocês podem ouvir pra ter inspirações aí. Tanto o episódio da Bárbara lá em Paris, quanto o episódio da Nayara em Budapeste. E a Nayara foi fácil contar pra mãe e difícil contar pra avó, que ela foi criada com a mãe e com a avó. E pra Bárbara, foi difícil pra Bárbara aceitar ir e a mãe incentivou. Então vocês têm que ouvir a história pra entender. A dica que eu dou é, vai jogando aos poucos, sabe? Informações, assim, tipo, olha o que eu achei aqui, pai. Nossa, que legal. Olha, escuta esse jet lag aqui. Que história interessante dessa pessoa, sabe? Pai, tô curtindo demais isso. Eu também não esperava morar fora do país nem nada, mas primeiro eu fui morar 100 quilômetros de Piracicaba pra estudar, e já foi, assim, uma separação, né? O filho saindo de casa e tal. Depois vai morar fora, e depois, assim, terminou a faculdade, vai voltar pra casa? Não, então, né? Tem uma oportunidade em outra cidade, vai lá, vai casar e tal, mora em outra cidade, enfim. Não que isso tenha facilitado, porque quando eu cheguei pros meus pais e contei da Espanha também, foi chocante, né? Porque até então a gente conseguia se ver cada 2, 3 finais
finais de semana, mesmo morando longe, mas era no mesmo estado e tal. Aí uma mudança de país. Mas assim, como a Adri falou, se existe uma visão de reino, uma visão missionária, fica um pouco mais fácil de entender que seu filho está cumprindo um chamado de Deus, um direcionamento de Deus para a vida dele, e está sendo bênção em outro país e tal. Se não é, pode servir como testemunho de como você vê a vontade de Deus na sua vida e como você se sente seguindo um direcionamento ou entrando pelas portas que ele está abrindo na sua vida, ou você vai mostrar, né, o benefício de ter essa experiência transcultural para você, para sua família, para sua futura família, para os seus filhos, a qualidade de vida, o benefício financeiro e tal. Então, que pai que não quer, né, ver o seu filho vivendo bem, prosperando, né? E dando uma vida confortável para a família e por aí vai. E eu lembro assim, quando você conversou com seus pais, por exemplo, em Indaiatuba, eu lembro no olhar deles, assim, de que eles estavam tristes, mas sabe aquela pontinha de orgulho de falar, caramba, filho, como você é valente, é corajoso por fazer isso, sabe? Sabe aquela pontinha de, nossa, que legal. E depois que eles vieram nos visitar aqui na Espanha, eu lembro que eles falaram, agora a gente entende por que vocês moram aqui, sabe? De todo o relacionamento que a gente tem com a comunidade, com a igreja, com nossos amigos, os nossos filhos tendo contato com filhos de espanhóis aqui também, sabe? Então isso também fez muita diferença pro entendimento deles também, né? E eu falo tanto desse assunto, né? Meu pai escuta os jet lags e tudo mais, que ele espera que a qualquer momento eu chegue e fale, a gente tá indo embora. Há anos ele espera isso. Então, e tem uma pergunta aqui, Gustavo, uma pergunta que apareceu na caixinha de perguntas também do seu xará, o Gustavo Vinícius. Ele perguntou, Gustavo, meu xará, você pensa em morar fora com sua família? Se sim, qual país seria? Pensa muito antes da gente, né, amor? Ele pensa. Aí, ó, tô respondendo. O sonho do Gustavo e da Eliane de morar fora, inclusive, nos inspiraram a fazermos planos juntos. A gente falou, vamos fazer esses planos juntos? Sim. Tá, fizemos planos juntos, agora vamos? Ele, vamos. Então, mas aí, aqui a gente pode até ter uma DR pública. Mas os nossos planos foram mudados assim pelo Senhor. A gente chegou aí à Espanha, visitamos antes de vocês, até fomos numa cidade que vocês estavam pensando em morar, só pra mostrar pra vocês. Sim, fizeram fotos pra nós. Ai, gente, que carinho de vocês com a gente, de verdade. A gente encontrou oportunidades, porque a gente tem vontade de morar fora novamente. Os nossos filhos nunca moraram, e a gente tem muita vontade. Mas Deus tem nos prendido aqui com diferentes ministérios, e esse ministério da Tent é um ministério que nos deixa aqui, apesar de me fazer viajar bastante. E tá em contato com o mundo todo o tempo todo, mas mesmo daqui. E tem outros ministérios que a gente trabalha aqui, com a nossa família, que Deus tem nos deixado aqui por este tempo. A gente sempre fala que aqui em casa sobre ir, sobre mudar. E na época que a gente pensou em ir para Espanha, foi muito interessante. A gente fez uma viagem para Espanha, ficamos uns 20 dias na Espanha, fomos em várias cidades. E um lugar que a gente estava com um projeto bem interessante era de morar na região de Málaga. E aí a gente foi numa cidadezinha pequenininha perto de Málaga, ficamos hospedados lá, fomos à igreja, e aí conversando com o pastor da igreja, a esposa do pastor fez essa pergunta, mas qual país Deus colocou no seu coração? Qual povo? Qual nação? E a gente falou, olha, Deus não colocou nenhum país, nenhuma nação. A gente tem a sensação de que a gente precisa evangelizar o mundo todo. Não tem um lugar específico. Aí a moça falou assim, ela era hondurenha, a esposa do pastor, e ela falou assim pra gente, bom, então o lugar ideal pra vocês virem é aqui. Aqui no nosso município, a gente tem 136 nacionalidades diferentes registradas morando aqui. Então você vem, muda pra cá e fala pro mundo inteiro aqui. Aqui tem representante de todo mundo. Melhor lugar pra vocês virem, morar no sul da Espanha, que vocês vão conseguir falar pro mundo todo morando num lugar só. E a gente tava com um projeto, só que esse projeto envolvia montar um centro de treinamento da Tent lá em Málaga. E a gente fez essa viagem em janeiro e fevereiro de 2020. Aí em março de 2020 passou um trem em cima do mundo inteiro chamado Covid. E aí o plano foi esmaecendo. E aí a oportunidade lá, o local, as parcerias lá, todo mundo foi fazer outra coisa. Então ficou ainda um sonho no sentido de precisamos abrir um centro de treinamento da Tent na Europa, que não seja na Noruega, que é gelada e cara. Um país que a gente tem muita vontade, que a gente ama, é a Espanha, mas Deus é que sabe o tempo dele. A gente já ficou chateado, já ficou alegre, já ficou empolgado, já ficou frustrado. Hoje em dia a gente tá em paz, vivendo tranquilamente aqui em Brasília. Plantando pés de café no quintal, né, Gustavo? Plantando pé de café no quintal, que demora anos pra dar café. Então, entendeu? Isso que me preocupa. Tá plantando pra dar café quando? Mas assim, no limite, quando os 4 meninos derem no pé, que eu espero que não demore muito,
a gente fica mais solto. Mas, gente, o Paulinho tem quantos anos? Ele é tão pequenininho. 5. 5, mas mais 15 já foi, né? Não é possível. Mais 15 você vai ter 60, Gustavo. Não tem problema, tem o Ministério dos Aposentados. Esse é um ministério gente, todo novo. Que é muito legal. Não, é um isso ministério aí, ó. todo novo aí, que a gente não falou lá nos conceitos, mas se você ouve jet lag e aposentado, pense que você já tem o seu sustento e que você tem habilidades e conhecimentos que você pode trabalhar e abençoar outras pessoas com suas habilidades e conhecimentos. Você pode ensinar, você pode ouvir, você pode apoiar, você pode se voluntariar e você pode levar o evangelho para o mundo inteiro. É muito tranquilo conseguir visto como aposentado. Tem um montão de país que abre. E se você não tem 60 ainda, já faz musculação aí pra você chegar aos 60 legal. O forte. Isso, com vigor. Não para poder ir. esquece. Não esquece de fortalecer as Quando você cair pernas. do gelo, no país gelado, você não quebrar os ossos. Ô Gustavo, uma outra forma de viajar com a profissão, que a Europa tem se aberto muito nos últimos anos, é a categoria de nômade digital. Na Espanha existe um visto, inclusive, talvez em outros países da União Europeia também, específico para nômades digitais, que podem trabalhar através disso. E essa é uma pergunta, se existem cursos para nômades digitais, se a Tente de alguma maneira ajuda nesse processo, como é que funciona essa categoria? Então, o nosso curso Go Equipped prepara bem o nômade digital. E o nômade digital é um fast track, é um caminho rápido, porque você vai morar no outro país, mas você nem muda de emprego. E aí, existe algumas dicas, ou vamos dizer assim, algumas conversas que precisam ser feitas, e a gente faz essas conversas no Go Ahead, para te preparar para você não ser um nômade digital turista, e você ser um nômade digital tent maker, que é aquela história de você, como você não muda de emprego. Então, eu tenho amigos aqui em Brasília que trabalham nos Estados Unidos. Então, o que ele faz? Ele passa metade do dia, normalmente num fuso meio bagunçado, mas ele passa metade do dia sentadinho na cadeira dele, trabalhando naquele outro mundo, no outro planeta. E o resto do dia ele tá aqui nesse planeta, que é o Brasil. Então, eu tava conversando até com o pai da Sara, que a gente gravou lá o episódio. Ele mora em Estrasburgo e trabalha aqui no Brasil, comigo. E aí ele, por conta de alguns projetos que a gente tem, ele agora tá tendo que fazer muita reunião na Alemanha. E aí ele tá passando parte do dia dele fazendo reuniões presenciais, se deslocando, indo pra café, indo pra empresas e tal. E ele falou que ele tá sentindo assim estranho. Ele tá sentindo fora do lugar comum. Ele fala, cara, pra mim é tão confortável aqui na minha sala, 2 telas, eu sento na minha cadeira, fico atrás dessas telas. Nesse ambiente, eu me sinto seguro e trabalho o dia inteiro. À noite, viro, não tem problema. E agora eu tô tendo que fazer o que eu fazia há muito tempo. E agora que ele é nômade digital já há uns anos, ele já tava perdendo esse traquejo. Ele é totalmente integrado com a igreja local lá, com a vizinhança e tudo mais, mas de trabalhar com pessoas ao vivo o tempo todo. Ele tá estranhando. Então a gente precisa se preparar e planejar pra você se integrar à sociedade. Agora, é o jeito mais rápido. Você não precisa de visto. Assim, claro que você precisa de visto pra morar um longo período, mas um nômade digital poderia morar 6 meses num visto de turismo e ir pra outro lugar. Por outro lado, se você for nômade nesse nível, de ficar trocando de lugar a cada 3 meses, você não vai desenvolver relacionamentos com os locais pra compartilhar e levar o evangelho. Você não precisa morar 20 anos pra começar a falar do evangelho, mas pra desenvolver relacionamentos, pra fazer um discipulado, vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que as primeiras conversas virem uma amizade, a amizade vire compartilhar do evangelho vire um discipulado. Então a Bíblia nos manda ir fazer discípulos. Então você tem que ser um nômade digital calmo, não um nômade digital. E até pra entender a cultura, né? Porque as pessoas acham que nômade digital não precisa tanto conhecer a outra cultura, não precisa de tanta adaptação. E precisa, não tem jeito, Cultura do trabalho é totalmente diferente, ainda mais se você trabalha com pessoas de países diferentes. Né? Então, não só de um país, né? De uma equipe só. Não, e habilidade, né? Olha só, imagina, morando na Espanha, trabalhando numa empresa americana com chineses sendo brasileiro. Você tem que trabalhar 4 culturas ao mesmo tempo. Você tá quase nessa, né, amor?
Paulinho tem reunião que tem gente de tudo quanto é nacionalidade. Sou eu aqui também. O PH, né, e a Maressa estão lá no Vietnã e também falaram sobre isso, porque é uma empresa totalmente internacional e eles estão no Vietnã, dentro da cultura vietnamita, mas trabalhando com gente de várias partes, com suas culturas de trabalho, com suas culturas de relacionamento. Então, no trabalho tem um desafio específico, porque acaba criando uma cultura muito pontual naquela empresa, onde a maioria é vietnamita, mas todo mundo trabalha em inglês. E ao mesmo tempo tem a cultura local, você vai na igreja, a igreja meu irmão mesmo, lá na Albânia. A gente já gravou com ele também. Lá na Albânia, a igreja albanesa, liderada por albaneses, que foram evangelizados por americanos. Então ela tem um estilo de um jeito. Por conta de... E agora tá uma onda de missionários coreanos, que evangelizam e tem um estilo diferente. Então tem igrejas que parecem com as igrejas coreanas e tem igrejas que parecem com as igrejas americanas, mas na verdade nem americanos tem mais, são albaneses, mas eles acham que é o jeito certo. Então são as diferentes... o jeito Hillsong, né? Não, aí é quando é evangelizado por australianos. Hillsong é australiano. É verdade. Mas vou confessar, pelo que eu vejo dos vídeos da igreja dele lá, é um estilo Hillsong. E o PH, que está lá no Vietnã, também tem jet lag com ele. A gente tá lançando vários teasers aqui de jet lags passado pra você que não ouviu. O PH e a Maressa tem várias histórias da hora também. Isso. Eu sigo eles no Instagram, eu acompanho. Vale update, sempre tem novas. E ele fez uma pergunta também na caixinha de perguntas, pra gente especialmente, né, que estamos morando aqui na Espanha. O que ainda é culturalmente difícil pra vocês? Que vocês ainda não conseguiram aceitar ou se adaptar? Isso é muito interessante, gente. Agora, quase completando 3 anos na Espanha, é muito interessante como a gente começa a assimilar muita coisa da cultura local e da prática local. Coisas que a princípio foram estranhas pra nós e a gente só percebe que é estranho quando a gente recebe alguém na nossa casa que é brasileiro também e não está acostumado com aquela cultura. Então são coisinhas assim que eu lembro muito da primeira vez que fomos chamados pra tomar café da tarde na casa de um espanhol. E na nossa cabeça de brasileiro, café da tarde é o quê? Vamos com fome. É uma mesa com bolo, com pão de queijo. É claro que sabia. Pão de queijo não vai ter, mas vão ter outros pães lá e tal. A gente foi pra uma refeição. Eles chamaram pra uma conversa, mas a gente entendeu que era uma refeição. Era uma reunião, mas ia ser um café da tarde. Vem pro café da tarde aqui em casa. Chegamos lá e tal, com fome, né? Vamos comer, né? Bom, aí era o quê? O café da tarde? Café? Tinha nem um café. biscoitinho. Não tinha. Tinha um biscoitinho que você compra no mercado aqui, uns surtidos que eles puseram na mesa, sim, mas é um biscoitinho pra você comer junto com o café, pra acompanhar o café. Não é uma refeição. E eu procurando o pão, o presunto e o queijo, que hora que vai sabe? chegar a refeição e tal. Pãozinho francês, o bolinho, presunto e queijo, pãozinho de queijo e um bolo, é o mínimo. Só que assim, isso foi chocante na primeira vez, mas o que aconteceu é que já vieram aqui em casa também pra cafés da tarde e nós fizemos a mesma coisa. Se é isso que eles esperam pro café da tarde, isso é o normal. Claro. Eu vou servir um café, pergunto, e aí, quer cafeinado ou descafeinado? A gente vai lá na maquininha, prepara pra cada um. Até porque antes, teve uma reunião, é só um parênteses aqui. Não, a reunião vai ser aqui em casa, vou fazer um café da tarde. Aí o brasileiro falou, vou fazer um bolo de cenoura. Vou fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E levei pra reunião. Quem comeu? Só eu e o Paulinho. Não, eles nem provaram. Não, eles provaram tal. Um trocinho só, um pedacinho. Mas não era hora de comer, né? Pois tipo assim, porque era o café não da era tarde. da refeição, era só uma comidinha, porque o objetivo lá era a reunião, era conversar. Então essas coisas vão entrando no nosso modus operandi e isso vai começando a fazer parte do nosso dia a dia. Quando a gente voltar pro Brasil, a gente vai lembrar, era assim. Tem outras coisas que a gente ainda tem uma certa dificuldade. Por mais que a gente entenda a cultura, a gente tem certa dificuldade. Quando é questão de preconceito e racismo, a gente vai lutar contra sempre, né? Por mais que seja aceito por eles e tal, a gente vai ser contra. Eu vou desrespeitar a cultura nesse ponto, porque se isso é aceito, isso não deveria ser aceito. Mas outras coisas, assim, é um pouco mais difícil de lidar, né? Eu quero falar rapidinho, eu vou tentar ser bem objetiva. Eu quero falar 2 coisas. A primeira, uma que a gente se adaptou, e a outra que a gente não aceitou. Mas falando assim, com muito cuidado e muito carinho. A primeira que a gente se adaptou é com relação aos horários. Isso a gente já falou várias vezes. Quem é velho de casa aqui dos nossos podcasts já sabe que os horários aqui são muito estranhos, sabe? Então, por exemplo, a gente almoça 3 horas da tarde. Então, a gente janta perto das 9 da noite. E isso é muito esquisito, assim. No começo, caramba, almoçar 3 horas da tarde e tal. E a gente se adaptou. Então, hoje a gente descobriu que existe uma pequena refeição que se faz no meio do dia, entre 11h30 e meio-dia e meia, que eles comem alguma coisa. Eles não ficam com fome até as 3 horas da tarde. Não é jejum intermitente, né? Não. Porque é quando as crianças saem da escola. Então, assim, não faz sentido a gente almoçar e depois esperar os meninos chegarem e comerem sozinhos
calorzinho, uma comida fria e tal. Então é hora de comer. Isso, inclusive, eu acho que eu vou ter choque cultural reverso voltando pro Brasil. Porque o espanhol come o tempo todo. Eles sempre estão comendo alguma coisinha. Então, assim, eles comem às 7 horas da manhã, eles comem às 9, eles comem às 12 horas, que é o meio-dia que eles falam, não é? Não, contrário. Eles não chamam de meio... O que a gente fala meio-dia, pra eles, o período do dia não é às 12. Aqui, né? O nosso meio-dia é 12 horas pra eles. Tá vendo? Ainda tem que continuar aprendendo. Então, às 12 eles comem de novo. Então, eles comem de novo às 3 da tarde, que aí às 3 é o almoço mesmo. Aí depois eles comem às 5, e aí eles comem às 7, e aí eles comem às 9 pra dormir. Então, assim, eles comem muito, parece Hobbit. A gente fala brincando. São pequenas refeições, né? Que, sim, eles parecem muito Hobbit. E aí, a gente se adaptou. E hoje a gente come muito também. Só que não que a gente come muito em quantidade. É pequenas coisinhas ao longo do dia. O tempo todo comendo. O tempo todo comendo uma besteirinha. Então, aí a gente se adaptou a isso. Por exemplo, frutos secos aqui, eles gostam muito de frutos secos. Então, a gente se adaptou a comer frutos secos, até semente de girassol, que antes, pra mim, era só pra papagaio. Agora, a gente gosta de semente de girassol. A gente come semente de tudo quanto é coisa. Aqui a gente põe no pão. Eu ponho no pão quando eu faço semente de girassol. Aqui eles comem puro. Aqui é semente de tudo quanto é, de abóbora, de tudo. E aí, a outra que pra mim é muito difícil de aceitar é a forma como eles lidam com a saúde. Por quê? Eu lembro, gente, eu confesso aqui, confessando os pecados da gente aqui, sabe aquela coisa que você fala, porque eu não vou fazer isso. E tal. Nunca faria isso. Vou fazer isso e tal. E uma das coisas, não é que eu falei que eu nunca faria, mas eu achava muito estranho o brasileiro quando volta pro Brasil, mora muitos anos no país, aí chega no Brasil, faz uma bateria de exame, aí vai no dentista, faz revisão no dentista. Eu falo, gente, o país que você mora não tem isso não, sabe? Como assim? Você tem que se adaptar ao sistema de saúde do seu país, como assim e tal? E a gente vai pro Brasil em junho e eu já tô programando um monte de visita de médico que eu quero fazer, e dentista. Que eu quero conversar com o médico, né? Daí eu fico, não, gente, mas será que aqui no país não tem e tal? Tem, mas a forma como eles lidam é muito diferente. A forma como eles lidam com a saúde. Por exemplo, essa semana eu tava falando com a minha mãe e a minha mãe me ligou, eu tava na sala de espera pra passar com o pediatra. E a minha mãe falou, você tá fazendo consulta de rotina? Eu falo, mãe, aqui não existe consulta de rotina com o pediatra. Você só procura o pediatra se você tá doente. Aí o pediatra me explicou, você tem 3 motivos pra me procurar. Primeiro, se chegou a época da vacina. O segundo é se ele tem alguma doença que você julga que é recorrente, sabe? Precisa de acompanhamento. E precisa de acompanhamento. Vive com o nariz escorrendo, tá tendo alergia, tá tendo dor de cabeça, você acha que o crescimento dele tá meio estranho e tal. E o terceiro que são umas consultas que é quando o bebê nasce, quando o bebê faz 2 anos, quando a criança vira criança mesmo com 5 anos e depois com 13 anos vira adolescente. Isso é a rotina dele. Top. Gostei. E a gente que tava acostumada o ano inteiro ir no médico, consulta de rotina, vamos uma vez por ano. Fazer analítica, os exames de sangue, verificar peso e altura, visão. Por exemplo, saber se a criança tem algum problema de visão ou não. No Brasil faz tudo isso e aqui não. Eu ia me adaptar fácil. Eu faço igualzinho eles aí. Você tá enxergando? Pra que vai levar no exame de vista? E o médico até falou assim pra mim, por exemplo, por que você vai trazer seu filho pra um hospital onde é o lugar que mais tem vírus se ele tá saudável? Não faz sentido, ele falou. É isso, eu não levo de jeito nenhum por causa disso. Sabe? Exame de vista, cara. Quem não tem história de que levou o filho pra fazer um exame de vista de rotina e descobriu que ele tinha 5 graus de miopia? Não. Porque aí, por exemplo... 5 graus não, né? Cara, Você super bota o menino comum. pra ler. Então, super comum, mas cara. a criança não percebe que ela não tá enxergando, sabe? E você acha que, sei lá, ele tá perto da TV porque ele gosta de ficar perto da TV assistindo, sabe? Tô olhando meus meninos ali perto da TV. Agora eu vou ter Aqui que tem ir, vários relatos de gente, por exemplo, que descobriu que tava com câncer e já tava, tipo, no Adiantado. estágio 3, sabe? Assim, avançado. Ou criança que tem desnível de coluna e descobre avançado. Sabe, assim, umas coisas assim que eu falo, gente, como assim, né? Descobre avançado. Então, pra mim, eu não sou rata de hospital. Tá, Gustavo? Antes de você achar que, a Adri acha que tem que Você já leu minha mente aqui, minha testa tava escrito. Rata de hospital. Não, até porque eu também não gosto muito de hospital. Chama hipocondríase. Mas, por exemplo, quando eu vou numa consulta, e aí essa semana eu fui numa consulta médica, igual eu falei pra vocês que minha mãe ligou, eu tava na sala de espera, e aí a primeira pergunta que o médico perguntou, falou, o que esse menino tem? Daí eu expliquei pra ele que o Daniel tinha alergia, ele fez um exame de alergia quando ele era criança, e deu que ele era alérgico a mariscos, a frutos do mar, e a gente gostaria de repetir
porque o menino tá doido pra experimentar caranguejo. Ele quer muito experimentar caranguejo. Aqui tem muito fruto do mar, né? E a gente toda passou... refeição que a gente vai com espanhóis vai ter frutos do mar e ele não pode ele comer. fica doido, porque eu escomo assim, com a boca tão boa. Ele fala, ai mamãe, você come, parece que tá tão bom, eu quero experimentar. E ele quer comer pata de caranguejo, ele botar isso na cabeça dele. E aí eu falei, e aí o menino quer aproveitar da culinária espanhola, porque o bichinho já tá quase um espanholzinho aqui, sabe? E aí, tá. E eu falei, não, eu gostaria de aproveitar, faz 2 anos que ele faz revisão na visão dele, pra verificar se ele tava tendo crescimento ok e tal. E o médico falou, não, calma, você tem que trazer 2 problemas de cada vez quando você vem aqui. 2, 3, é muita coisa pra gente investigar. Pede outro agendamento, outra consulta médica. Porque eu só tenho 10 minutos pra te atender. Se você vier com um monte de pergunta, o que eu faço com os outros pacientes que estão esperando? Olha só. Daí ele falou, agora você marca outra consulta, porque hoje a gente vai ver o quê? Tema. Hoje a gente vai ver a alergia e o crescimento dele. Se você quer ver com relação à visão, você marca outra consulta, aí a gente... Mas a visão é o pediatra? Não tem? Você não vai no oftalmologista? Não! Quem faz o Olha teste só. é o pediatra. É tudo. Aqui, por exemplo, para os adultos é o médico de cabeceira, que eles falam. Que é o clínico geral. Que é o clínico geral. Então, por exemplo, se você quer ver sua coluna, seu rim... Tudo é nele. Você só vai no especialista se der ruim. Se ele encaminhar e E o falar, não, isso pediatra é a aqui eu mesma preciso coisa. que o cardiologista veja. E aí ele faz o encaminhamento pro cardiologista. Você não tem acesso ao cardiologista. Você não tem Que acesso legal. ao Então... Eu gosto disso. Você gosta até ter problema, né? Não, eu gosto disso, porque o médico te acompanha. No mínimo é sempre o mesmo médico, ele vai te conhecendo. Com o tempo ele conhece a sua família, ele sabe os problemas da família. Aí ele vai te conhecer melhor do que o especialista que só vai olhar pra uma beiradinha do item do exame e tal. Mas é igual, por exemplo, o Daniel ficou 2 anos sem passar no pediatra. Porque eu já tinha entendido, ele já tinha falado pra mim na primeira consulta como funcionava o sistema médico daqui. E agora que eu trouxe vários problemas, vários itens, cara, eu fui super objetiva. Eu tinha um caderninho onde eu anotei tudo que eu queria ver. Eu quero ver visão, eu quero ver crescimento, eu quero ver alergia. E fui anotando tudo, todos os pontos, sabe? A hora que ele viu a lista, ele falou, isso aqui é 20 consultas, pode marcar. Pode já agendar de 2 em 2 meses e ir voltando. Tipo, acompanha, mas não acompanha, sabe? E aí quase que eu falei pra ele, doutora, eu não sabia que era emergência, que eu só tinha 10 minutos pra lidar com você, sabe? E aí isso pra mim me chocou. Sabe aquele negócio que já contaram aqui pra gente, de que você recebe no correio o agendamento, não chega por e-mail, por nada digital? Quando contaram, eu até fiquei quieto, porque falei, não quero ficar falando da gente aqui e tal o tempo todo, mas aqui é exatamente assim. Você faz o agendamento pelo sistema, mas a confirmação vem pelo correio. Se você perder essa carta, você perdeu a consulta. Você perde a consulta médica. Você perde a consulta médica. Se você perde a carta, você perde a consulta médica. É o tipo de coisa que você fala, primeiro mundo, né? Choques culturais continuam acontecendo, né? Não, e a consulta médica é assim, segundo andar, sala 35, 7h47 da tarde, naquele horário, naquele lugar que você tem que estar, sabe? 7h47 da tarde, aqui no Brasil é da noite. Olha só. Não, é tarde. Aqui é 9 da tarde ainda, eles falam. No verão, principalmente. Mas é isso, esse é o que eu falei, que isso pra mim vai ser muito difícil de aceitar. Esse acompanhamento tão longe, tão distante, assim, médico. E, por exemplo, você vai pedir uma bateria de exame. Eu queria uma bateria de exame. Aí ele já fala, por que você quer? Sabe? Não vai fazer. No sistema público não vai fazer. Se você tiver um seguro privado, aí você tem mais eu ia me adaptar muito bem. Não, médico pra mim não precisa receitar remédio nenhum. Mas pedir um exame de vez em quando, assim, de 2 em 2 anos, Gustavo. De 2 em 2 anos que eu tô pedindo, não é muito, não. Não, pra mim, se não tá doente, nem faz exame. Mas é pessoal isso, gente. Não é cultura e eu não estou recomendando isso. As minhas recomendações são sobre falar de Jesus. Gente, vou terminar com uma última pergunta, mas antes eu quero agradecer a todos que participaram, enviaram perguntas. A gente fica muito feliz. Teve gente que nem mandou perguntas. A Nath falou até, né, que não é nenhuma pergunta, só dizer que foi tremendamente impactado pelo Jetlag 54, que é do Choque Cultural Reverso. E ela vai receber a gente lá, né, quando a gente for no Brasil. Ela tá se preparando pra receber a gente. Agora ela vai ficar com medo, né? Esse pessoal que vai voltar todo diferente lá da Espanha. O que a gente faz? Não desiste de mim. Mas muito obrigado a todos que mandaram perguntas. A gente tentou responder, fazer uma amostragem aqui das principais delas. Tem muitas perguntas que estão respondidas, diluídas dentro do podcast irmãos.com, do Jetlag e tal. Então, assim, tem que ir ouvindo um pouquinho de tudo e pegando elas. Não dá pra responder todas aqui num só episódio de Caixinha de Perguntas. Mas eu queria terminar com essa aqui do Gustavo Vinícius, que foi: quais são as principais lições que vocês tiraram depois de tantos episódios de Jetlag? O que vocês aprenderam, né? Ele terminou dizendo que curte demais. E o emoji de sorrisinho. Inclusive, muita gente escreve pra gente, né, que o Jetlag é quase que um curso completo de viver fora do país, com sua profissão, de preparação, de aprendizado. Mas eu
queria que... deixa eu só falar uma coisa rapidinho. A gente adora filme de Natal na época de Natal. E a gente assistiu um filme de Natal norueguês no final do ano passado. E a gente viu várias coisas que o cara tava fazendo assim. Aí a gente ficava, nossa, esse não ouviu jet lag, hein? Nossa, esse não ouviu jet lag. Esse tivesse ouvido jet lag, teria feito diferente. Nossa, isso aí precisa fazer um curso da Tente, gente. É o filme Natal de Costume, né? Que o cara é indiano que mora na Inglaterra, começou a namorar uma norueguesa e ela tem que apresentar o indiano pra família norueguesa dela, né? Só que ele comete todos os erros de não entender a cultura diferente. E ela também. E ela também. Então, assim, é uma comédia. Então tem aquelas situações cômicas desse tipo de história. Mas a gente ficava muito assim, se tivesse ouvido jet lag, não faria isso. 54, não se comportaria dessa maneira e tal. Porque tem muitas lições mesmo dentro dos jet lags, né? Mas eu acho que o principal, que a gente ouviu muito jet lag antes de vir pra cá e serviu pra gente também como um curso, ouviu e participou e pôde fazer perguntas para os jet laggers que participaram por aqui também. Eu acho que o principal é o respeito à cultura diferente da sua. E saber que o diferente não é necessariamente certo ou errado, é só diferente. Então, esse respeito, esse olhar de se colocar um pouquinho no lugar do outro e saber que tudo que ele passou até chegar nesse ponto é bem diferente do que você passou até chegar nesse ponto, acho que é o ponto principal do viver fora do país, e a gente aprendeu muito isso com o jet lag. E você, Gustavo? O que eu aprendi é que Deus tem uma história diferente para cada um. Muito bom. Mas que ele tem um objetivo único. Porque a gente já gravou mais de 50 histórias diferentes. De gente que foi morar em outro país, usando sua profissão, seus estudos, seus negócios, levando sua família para falar de Jesus. E cada história é tão única que a gente fica sempre impressionado. Fala assim, a história ela não tem um padrão, apesar de ter uma linha mestre, que é Deus colocou no coração da pessoa, Deus abriu a oportunidade, a pessoa abraçou aquela oportunidade, ela chegou lá, enfrentou os desafios, está enfrentando os desafios, está compartilhando o evangelho. Eu acho que Deus tem uma história que ele está escrevendo e que ela está acontecendo e que ele vai nos colocando dentro dessa história à medida do planejamento dele. Então, 50 e tantos episódios diferentes, 50 e tantas histórias diferentes e o mesmo Deus fazendo o mesmo trabalho. É possível, sabe? A sensação que eu tenho é possível. De gente que foi porque a empresa transferiu, de gente que foi porque sonhou desde pequeno e enfrentou todos os desafios para ser aceito, de gente que foi porque a família foi e ele acabou indo junto, de gente que foi ejetada do Brasil. Tem todo tipo de história, assim, né? Que Deus faz e essas pessoas têm ido. Então, eu aprendi, é possível, tem várias formas de ir, não é tão difícil, não é tão complicado quanto parece, apesar de que o processo, ele é trabalhoso, ele é lento e às vezes tem luta, tem sofrimento, tem saudade, tem dificuldade, mas tem um propósito. E a gente conversou com um monte de gente que ama Jesus e que tá falando desse Jesus aí em diversos países do mundo. E eu tenho mais um montão de amigos que não tem coragem de gravar, que tem um montão de outras histórias que poderia nos abençoar com mais e mais histórias, mas nossa vida ela é única, ela é especial e Deus tem trabalhado de diferentes maneiras. Esse foi meu aprendizado, assim, geral. Cara, eu gostei tanto de ouvir várias histórias no jet lag e eu acho que pra mim a lição que eu mais aprendi, assim, de tantas histórias e tantas vidas e tantos países diferentes, é que independente da cultura do país, nós somos seres humanos. E a gente sempre consegue se relacionar com o ser humano. Ou é através da comida, ou é encontrando pontos em comum da cultura. Lembra das histórias das pedrinhas da Denise lá na Áustria? Gente, que coisa linda as histórias da pedrinha. E até as histórias malucas que a Sabrina contou, sabe? Do jeito dela da Croácia e da roupa que ela tinha que organizar e se arrumar. E você vê que você descobre pontos comuns, porque a gente é ser humano e a gente consegue se relacionar com os seres humanos, independente da cultura, independente do país. Então, assim, foram tantas histórias, e nessas histórias, todas elas têm relacionamento da sua própria vida. Muitas vezes a pessoa fala, mas não sei como que eu vou falar de Cristo. Gente, é a sua vida, é como você vive naquela cultura. E eu acho que eu aprendi muito, assim, muito com cada história maluca que eu ouvi dentro do jet lag. E vem muito mais esse ano ainda, hein, Gustavo? O Gustavo já tá fazendo os contatos, é o que eu espero. Contatinhos. Né? E a gente já tem uma gravação próxima pro mês de fevereiro já, pro nosso jet lag do mês. Porque tem muita coisa rolando, né? Tem muita gente vivendo experiências fora do país e nós vamos ter muitas histórias bem legais pra esse ano 2024 aqui no jet lag. É isso aí, vamos ouvir a sugestão da Raquel e vamos montar aqui alguns episódios especiais com jet laggers pra eles virem aqui dar uma atualizada e a gente dar mais umas risadas quando a gente começar a olhar os planos que Deus frustrou e o que de fato aconteceu. Vai ser muito legal, muito divertido.
A gente tem um ano aqui adiante de nós, né? Bem empolgante, cheio de oportunidades. A gente tá cheio de oportunidades na Tente. Nossa primeira atividade vai ser agora em março. Dia 5 de março começa o Go Experience Online, retomando aí os treinamentos da Tente. Mas para esse ano a gente tem vários Go Experience. No fim do ano, em novembro, vamos ter um Go Equipped. Vamos participar junto com a MTB de eventos missionários, junto com o Vocari, para falar de profissionais em missão, para falar de BAN, para falar de compartilhar fé no local de trabalho. Então a gente tem uma série de coisas aí que a gente está planejando, que aos poucos eu vou ir contando aqui no Jetlag. A primeira é o Go Experience, que vai acontecer dia 5 de março. Começa dia 5 de março. Pode entrar já no site da Tente, fazer sua inscrição, chamar seus amigos e preparar aí para ter uma experiência sobre esse mundo de missões de tent making, de missões transculturais. Esse curso que foi batizado pela Dri, Go Experience, a Dri deu o nome e a gente já fez tantas turmas, centenas de pessoas já participaram desse treinamento Go Experience e a gente está muito empolgado para esse ano. E vai ser online, né? Online, Você está participar de qualquer lugar. às terças-feiras à noite. No horário do Brasil. Então para quem tá no Brasil facilita. À noite, no horário do Brasil, gravado. Para quem não tá no Brasil, assiste gravado. Já rolou várias vezes. Legal. Quem tá nos Estados Unidos até que dá, né? Dependendo do fuso horário, vai ser mais cedo. Dá pra ver chega no fim da tarde e tal, né? Beleza, então, gente. Fique ligado nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, né? Irmãos_com, Brasil Tente. Também no Instagram, tentebrasil.com.br é o site que você vai ter mais informações sobre os cursos para participar. E a gente continua em contato aí. Só preciso avisar, eu esqueci de avisar isso no programa passado do podcast Irmãos.com. Vou ter que avisar daqui pra frente. A gente não tem mais o WhatsApp de Irmãos.com, o número do WhatsApp, tá? Bomba! Notícia aí, fresquinha. Inclusive, se você for escrever para Irmãos.com, você vai falar com uma outra pessoa que pegou o nosso número, porque eu fiquei sem pagar o pré-pago por um tempo. Perdeu a linha. Aí perdi a linha, perdi o WhatsApp, nem deu pra comunicar a galera. Então, se você tava esperando notificação no WhatsApp, de momento não vai ter mais. A gente tá no Telegram, entre irmãos.com/Telegram, a gente coloca lá todos os novos episódios. E também no Instagram de irmãos.com, você fica sabendo de tudo que tá rolando. A gente tá no Twitter, no Facebook, pelo menos as atualizações você recebe nessas redes aí. Sempre que tiver um podcast novo, a gente vai comunicar. Mas no Spotify, se você coloca pra assinar e ser notificado, ou no seu aplicativo de podcast favorito, também vai pular uma notificação sempre que tiver um episódio novo por aqui. Gente, ensina seu Instagram também. Entra lá no Instagram, irmãos_com, e curte tudo, assim, tchac, porque daí você vai ensinando o algoritmo do seu Instagram de que, esse cara gosta de irmãos.com. Isso aí. E aí, quando tiver a atualização, aparece. Vão aparecer as histórias, você vai ver quando tiver perguntas pra caixinha de perguntas. Inclusive, fique ligado que semana que vem vai ter caixinha de perguntas do literário. Olha aí. Da mesma maneira, a gente vai fazer com o Tan aqui uma bateria de perguntas sobre livros, sobre o literário, sobre todo esse universo que a gente gosta tanto. Então fica ligado tanto no Instagram de irmãos.com quanto do Clube Ictus, pra você não perder de fazer uma pergunta também e participar do episódio da semana que vem. É isso, gente. Me despeço do Jetlag. Volto com vocês o ano que vem. É isso aí. Valeu, Gustavo. E nós até mês que vem, pelo menos. Um abraço. Nós dois, pelo menos, vamos estar juntos. Vamos ver quem vem com a gente.